Voltamos para o nosso segundo painel do dia, tá? Agora a gente vai começar o nosso painel Propósito e Diversidade na Comunicação das Marcas, do discurso à prática. Eu estava muito afim desse painel, porque não é uma coisa que a gente discute todos os dias com pessoas tão capacitadas, né? Então, lembrando que se você quiser conhecer um pouquinho da NZN, esse é o nosso primeiro evento, se você acabou de chegar aqui, esse é o nosso primeiro evento, NZN Talks, tá? A gente está falando sobre Content Insights nesse ano de 2020 pandêmico, que é essa doideira. Tem um link do nosso site aqui embaixo, a gente atua em 3 pilares, mídia, content e services, e trabalhamos com soluções de comunicação para marcas que querem ter presença digital. Beleza? Não vamos se alongar mais, porque eu quero começar logo esse painel. Nesse painel a gente vai ter a Juliana Cesso, tá? Que ela é especialista em marketing do bem. A gente vai ter também o Leves Novaes, que é publicitário e atua na composição de desenvolvimento da MOOC. E a gente vai ter também o Licínio Januário, que é ator, cineasta e roteirista. Ele é angolano radicado no Brasil e é fundador da plataforma de streaming Uolo. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, gente. Ai, obrigada. Muito bom estar aqui com os meninos também, Licínio, Leves, parceiro aí de projetos importantes. Na verdade, vou contar rapidamente a minha história para vocês entenderem como eu cheguei, como a gente estava brincando ali no backstage, na fila do pão, né? Eu venho de 20 anos de carreira, sendo que 13 eu passei nas agências de publicidade, fui diretora de atendimento de grandes marcas nacionais, internacionais, diretora de conta. E depois de 13 anos eu migrei para o mundo da mídia e eu fui para a Carta Editorial, onde eu trabalhei com o mercado do luxo, moda, beleza, lifestyle, wellness living, cuidando da Harper's Bazaar, da RG, passando por todos os desafios das novas mídias, né, saindo do impresso e indo para o digital. Depois de alguns anos lá, eu fui para a Globo Condé Nast, onde eu fui diretora de marketing da Vogue, da Casa Vogue, de Kill, da Glamour e do Wired Festival. E eu sempre fui muito apaixonada pelo consumidor e eu sempre fazia aquela perguntinha de será que o consumidor vai comprar isso que eu estou vendendo? Será que faz sentido isso para o consumidor? E é muito claro que a gente cava e ainda cria, né, muitos desejos que as pessoas não têm. E eu, numa dessas de me fazer perguntas, já com meu segundo filho, com 2 aninhos, eu passei a me perguntar se o meu consumo fazia sentido para mim. E aí você entende que existem 2 eus, né? O eu real e o eu de tudo que é esperado de mim. E eu acho que a gente vai falar muito disso quando a gente entrar no papo mais profundo com os meninos sobre diversidade. E era esperado de mim muitas coisas, que eu usasse a roupa tal, que eu chegasse no transporte tal, que eu me portasse de tal maneira. E aí eu me via consumindo muitas coisas que não faziam sentido para mim no meu eu real, que não me traziam felicidade, só consumiam o meu dinheiro e não me traziam felicidade. E aí depois de 20 anos de carreira, eu resolvi largar tudo, largar a carreira que eu ouvi, que era a cadeira em que muitas meninas gostariam de sentar, para trabalhar com o que eu chamo de marketing do bem, que é um marketing que olha de fato para o consumidor e para as marcas, e para a gente tentar, de uma forma real, ter a conexão pelo coração com o consumidor, entregando para ele propostas de produtos e serviços que façam realmente diferença na vida deles, que eu só acredito realmente que as pessoas vão comprar algo se elas se conectarem pelo coração. Não faz mais sentido, ninguém precisa mais de nada, a gente veio de uma era de consumo enlouquecida, e eu acho que a pandemia deu uma acelerada no que eu já era da empatia, que já vinha vindo, que já vinha dando sinais, mas os seres humanos estavam muito desumanizados e não estavam prontos para receber essa era da empatia. E eu acredito que agora as marcas precisam ter sim mais empatia, tanto com as pessoas, sejam elas as pessoas que consomem, quanto as pessoas que estão na cadeia produtiva, assim como com o nosso planeta, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e eu realmente espero que eles herdem um mundo mais legal para viver, um planeta viável e pessoas possíveis, porque estava muito impossível a relação entre pessoas, né? Tava muito desagradável, muito triste e muito esquecido. E muito aquilo que a gente fala, que você passa na calçada e vê a pessoa pedindo dinheiro, você nem olha, porque a pessoa está lá todos os dias. Sim. E, enfim, eu acho que como publicitária de formação e como pessoa de marketing, e a gente vai entrar mais na frente, como mulher branca e privilegiada, eu tenho um papel muito importante nessa mudança de fazer o consumidor
ser percebido, ser entendido dentro da sua diversidade, e os produtos que também vão ser oferecidos e ofertados, eles também têm que ser carregados de mais propostas dentro dele que façam sentido para esse mundo. Ai, acho que é isso. Legal, legal. Obrigada, Juliana. Eu tinha essa pergunta para você sobre o que era marketing do bem e nessa sua apresentação você conseguiu traduzir muito bem para mim o que é o marketing do bem. Eu adorei a tua explicação. Eu falei quando eu recebi o roteiro desse painel, eu falei, eu vou perguntar para ela o que é o marketing do bem. Você sair do mercado de glamour, né? Você sair do mercado de consumo top, assim, né? Top de pessoas que fazem um consumo, assim, exacerbado mesmo. São coisas que têm um custo extremamente alto e tal. E você trabalhar para esse propósito agora é lindo. Parabéns. Eu gostei muito de conhecer um pouquinho melhor sobre isso. Tá, e assim, é uma expressão que eu não sei se ela existe, mas eu acho que a gente deveria fazer um marketing do bem. E também não é que a gente não quer consumir coisas caras, coisas boas, que a gente não quer viajar na melhor poltrona do avião, ficar no melhor quarto de hotel que eu puder. Não é sobre isso, né? Não é sobre voto de pobreza, não é sobre isso. É sobre a gente realmente entender o que é valor e o que a gente vem consumindo. E aí o valor agora, principalmente pandemia, ele muda de figura, né? Sim. Assim, esperamos. Exato. Muito bom, obrigada. Leves Novaes, publicitário. Quem é você na luta pelo propósito e pela diversidade na comunicação das marcas? Me conta, me conta. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Eu nem me coloco muito como publicitário, na verdade eu me coloco muito como comunicador e estrategista, assim. Eu sou formado, sim, em publicidade, também fiz especialização em estratégia, muito voltada à comunicação, só que com o tempo eu fui pensando que na real, eu desenvolvo estratégias para tudo na minha vida, sabe? Então, ela deixa de ser uma estratégia só de comunicação para tudo, assim. Para ser criativo, eu preciso ser estrategista. Para fazer qualquer coisa, eu preciso ser estrategista. E quanto mais eu exercito isso, mais longe eu vou nos propósitos do que eu quero fazer, do que eu quero alcançar, não só como Leves, mas como comunidade, assim, como conectar as coisas, né? Para mim, está tudo hiperconectado no mundo. Só que por N fatores as coisas têm se polarizado cada vez mais e o meu ponto é como achar a intersecção entre as coisas, sabe? Como a gente consegue trabalhar juntos entendendo até onde eu consigo ir, até onde as outras pessoas conseguem ir e tem pontos que se conectam entre as pessoas. Isso em geral, mas entre microcontextos ainda mais, sabe? Hoje em dia, eu sou líder de estratégias da MOOC. A MOOC está num território que a gente está posicionando como uma agência de criação e cultura. Então, o nosso lugar é um lugar assim que nunca foi muito abordado dentro da publicidade, né? A gente está no mercado publicitário no final do dia. Ainda assim, não me coloco como publicitário porque é uma visão diferente, é um modelo de negócio diferente, apesar de entender o raciocínio. Já passei por algumas agências, antes já trabalhei com uma série de coisas, já trabalhei com dança, já fui funcionário público, já trabalhei com uma série de coisas aí na vida, e quando eu comecei nesse mercado, eu não tinha muita perspectiva de entrar em agência, então começou muito de uma insatisfação com o que não era apresentado ali nem na tela da TV, que é a publicidade mais que todo mundo conhece, né? Na tela da TV ou nos panfletos, e hoje em dia, entendendo muito mais, e até com o avanço da tecnologia, do digital, a gente vê que não está nem na tela da TV, nem por trás, assim. Então, começaram outros questionamentos que eu acho que até a gente vai falar mais sobre isso, mas o MOOC vem muito dessa insatisfação do que não tinha no mercado, de não se ver representado, ou quando se via, não era daquela forma, e a gente começa a entrar e decodificar isso, trazer novas perspectivas de negócios, trazer novas perspectivas de formas de fazer e pensar. E o MOOC acaba se conectando com vários outros grupos que pensam diferentes formas de produzir e criar novas narrativas, falando sobre o que é negritude, mas também sobre o que é a perspectiva dessa comunidade sobre o todo, né? Porque uma coisa que a gente também tem pontuado muito no mercado a gente quer sim contar as nossas histórias, a gente quer sim falar sobre negritude, mas também falar sobre qual é a perspectiva que a gente tem sobre criatividade em geral.
que pode cair na caixa de diversidade, mas também é uma caixa como sociedade, sabe? Sim. Sobre criatividade, sobre como a gente consegue explorar esses olhares que são outras narrativas, que não eram apresentadas antes pela mídia. Sim. E é um contexto geral, mas é isso aí, por hora. Legal, legal. Muito obrigada. Licínio Januário, me conte um pouquinho mais sobre como é ser ator, cineasta e roteirista e ainda assim ter fundado uma plataforma de streaming como a Wolo. E também fala um pouquinho sobre a Wolo, né? Que a gente quer saber qual que é o propósito da Wolo, que está muito relacionado à diversidade, que eu já ouvi falar, que me deram esse spoiler por aqui. Muito obrigada pela sua presença e, obviamente, também do Leves e da Juliana. Conta um pouquinho pra gente sobre você e sobre o teu propósito dentro do mercado de comunicação. Certo, certo. Primeiramente, muito obrigado, tá, pelo convite, né? Eu sempre digo que espaços como esses são de diálogo, né? São muito importantes, né? Se a gente quer deixar um legado, né? Um legado melhor para as próximas gerações em geral, né? Falar um pouco da minha trajetória. Eu sou de Angola, eu moro no Brasil tem 14 anos. E eu venho de um período de guerra de Angola e tal e tudo mais. Eu começo, né, nos anos 90, né, então minha trajetória começa nesse período. E há 14 anos eu venho para o Brasil e eu posso dizer que eu tive o mesmo impacto que o Spike Lee teve em 2012, né, que ele fez uma matéria e tal e tudo mais. E a gente de fora, vendo a comunicação brasileira, vendo o entretenimento brasileiro, a gente pensa que a gente a gente não se atém que a maior parte da população brasileira é preta, né? Então, eu venho para cá e eu tenho esse choque de cara. Eu vim para cá para fazer engenharia civil, né? Hoje em dia eu sou um empreendedor, né, do setor de entretenimento, mas eu venho para fazer engenharia civil. Que engenharia civil é a minha base para eu estar aqui agora, nesse momento. E assim que eu vim para cá, eu tive esse choque, né, de realidade, né? Eu vi um país completamente diferente, né, do país que eu observava na televisão brasileira, que também, né, está em Angola desde os anos 90, assim como está em todos os países de língua oficial portuguesa, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil, o entretenimento brasileiro é para os países de língua portuguesa o que o entretenimento americano é para o mundo, né? Então, eu venho para um país que tem uma responsabilidade muito forte na formação dos outros países de língua portuguesa, e eu começo a minha trajetória aqui com engenharia civil e capoeira. Sou instrutor de capoeira, né? Então, engenharia civil e a capoeira são só as minhas ferramentas, né, para eu estar aqui hoje. E eu entro para o entretenimento porque em Angola, no pós-guerra, eu tive acesso, né, aos cases de sucesso do entretenimento preto americano, do entretenimento asiático e tudo mais. E eu vejo no Brasil um país demograficamente e culturalmente forte para estar nesses cases de sucesso também, mas que não investia nesse lugar, né? Então, a minha trajetória começa nesse lugar, investindo no teatro. Eu tenho uma trajetória super massa aí como ator, fiz novela na Globo, fiz série na Netflix, Amazon e tudo mais. Mas a minha luta começou na briga de narrativas. Eu sou uma pessoa que eu tenho um foco só, o consumidor final. Eu vejo o Brasil como um país onde a indústria, né, as grandes empresas se preocupam mais com o concorrente do que com o consumidor final, né? E a realidade do consumidor final aqui no Brasil, ela não é, de alguma forma, no meu ponto de vista, né, ela é fantasiosa. O Brasil é um país que tem índices enormes de desemprego, de trabalho informal, e eu não vejo a indústria trabalhando de fato com isso, né? Então, eu decidi apostar no entretenimento, né? E
isso através de toda a minha carga, né, da engenharia e cultural, né, de sido apostar no entretenimento como ferramenta para dar início em um novo momento para todos os setores da indústria, né? A gente trabalhar essas narrativas para a gente empoderar de alguma forma, né, todos os outros setores da indústria. E a Olo surge disso. A Olo surge de mim e mais um grupo de roteiristas e diretores negros apresentando projetos importantes, né, para os grandes canais, para as grandes plataformas de streaming que estão aí hoje em dia, e a gente sempre tendo um não como resposta, né? Então, chegou no momento que a gente falou, a gente tem o conteúdo, a gente tem a tecnologia, a gente tem o estudo, a gente tem os cases de sucesso de fora para a gente tomar como base, então vamos dar esse passo, porque é nossa responsabilidade, né? A gente que de alguma forma é dotado de um empoderamento intelectual, é nossa responsabilidade passar esse empoderamento intelectual para o povo. Senão, quando a gente tem uma pandemia, né, como essa de novo, a gente não consegue falar para o povo, fica em casa, né? Se conectar com o povo, né? Então, é mais ou menos essa base, e vou deixar o resto para depois, senão eu saio falando. Entendi. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E eu tenho uma pergunta primeiro para a Juliana, tá? Vamos começar com as perguntas. E antes das perguntas, eu queria agradecer o pessoal que está assistindo e lembrar que no final do painel, no final das perguntas para os participantes, a gente vai fazer as perguntas que o público está fazendo aqui no chat da live, tá? Então, não deixem de colocar as perguntas sobre qualquer coisa que vocês querem saber dos participantes, enfim, que a gente vai dar um espaço para essas respostas no final da nossa live, tá? No final do nosso painel, né? Porque a live continua até depois do terceiro painel. Juliana, tá? A gente tem hoje 53% dos brasileiros afirma que não consome produtos ou seguem empresas que apresentam comportamento preconceituoso. E ainda 47% dos brasileiros diz que não tem lembrança de fatos ou conteúdos relevantes capazes de conectar as marcas e causas e questões humanas, assim. Todas as marcas precisam ter um propósito claro para se posicionar? E somente o propósito de uma marca tem o poder de atrair os consumidores ou ela precisa de algo mais além desse propósito? O que você considera que é essencial para esse posicionamento da marca dentro do ponto de vista de propósito? Eu não escuto a Juliana. Gil, só um pouquinho que a gente vai confirmar teu áudio. Acho que agora... Escuta? Agora sim, agora vai. Beleza. Super importante, tá? Essa sua pergunta. Eu brinco que eu nem falo mais propósito alto, eu falo propósito, né? Sustentabilidade, diversidade. Porque as pessoas têm o poder de usar de forma tão errada as palavras tão importantes, né? A sustentabilidade, que veio fazendo um trabalho enorme durante anos, virou o eco-chato. A diversidade, tá toda essa discussão aí, finalmente chegou a discussão, mas uma série de pessoas que não entendem. Propósito, idem, né? Fica todo mundo, eu tenho que achar meu propósito, eu não acho, ai que inferno. Virou um inferno por causa do propósito. E eu acho que nas marcas é importante a gente entender que propósito não deveria ser diferencial competitivo, não deveria ser vantagem, não deveria ser estratégia, deveria ser pilar de marca, né? Como a gente tem tantos outros, eu estou na moda, eu estou, sei lá, na natureza, qual é a minha causa? Eu também deveria ter, uma hora que você é uma marca, você tem voz, a hora que tem os líderes dessas marcas, elas têm voz, e a gente poder usar a voz das nossas marcas, para falar com a nossa audiência hoje de forma construtiva, de forma positiva, é de extrema importância. O que a gente vê acontecendo muito, e é o que a gente está de olho agora durante a pandemia, para ver o que vai acontecer depois, é o surfar a onda da sustentabilidade, surfar a onda da diversidade, surfar a onda da empatia. E aí passou, esquece. Amanhã acabou. Quem está sentado nessa decisiva, decisora,
que contrata pessoas que realmente estejam alinhadas com este propósito. Não é o propósito da TV para frente, do computador para frente, é o propósito para dentro. Quem é esse líder realmente empático? Quem é essa equipe que ele contratou realmente empática? Porque às vezes você tem uma equipe geração Z que é super exigente nesse sentido e que eles super consomem e têm as suas bandeiras e querem só empregos que tenham a ver, de fato, com o que eles acreditam, mas eles não têm um líder que deixe eles darem ideias ou manterem essa linha de forma consistente. Então, acho que antes de tem que ter propósito, precisa entender aí para dentro qual é o seu propósito, né? Qual é esse trabalho, aonde eu tenho força, quem é o meu público, para o que eu vendo, onde eu consigo ajudar e ser positivo. E aí a gente vê a vantagem realmente de marcas novas que já nascem com propósito. O dono da marca, a cabeça da marca, os fundadores da marca, eles já tinham um propósito na vida deles. Então, inventar um propósito para uma marca não faz sentido. É tão estratégico como o Levi estava falando agora, né? É sobre estratégia, é sobre quem você é, quais são os meus pilares. Então, ter propósito por ter é melhor não ter. Melhor Entendi. continuar procurando e a hora que você encontrar um, faça de forma consistente. Agora, se você encontrou e você acredita, você sabe o que é importante para o seu consumidor, está com um olhar de fato no seu consumidor, sabe o que é importante para ele, o que ele busca, se você puder colaborar como marca, isso é super importante, né? Eu acho que as marcas têm um papel gigantesco de conduzir os consumidores pelo caminho do consumo positivo. Consumo positivo para uma vida mais legal. Então, eu estou super estressado, eu estou aqui desesperado e aí eu vou correr. E aí eu vou comprar o melhor tênis de corrida porque eu preciso colocar o bicho para fora. Será que é essa marca que eu vou seguir? Ou será que é a marca que vai me trazer calma? Que vai me trazer, olhar para o meu interno e entender o que me agita e aonde eu posso me reequilibrar. A mesma coisa em relação à diversidade. Quando eu falo marketing do bem, é porque eu acho que tem que ser do bem com a pessoa, com as pessoas e com o planeta, né? E em termos de diversidade, idem. Quem é o meu consumidor? Que é o que você estava falando aí nos seus números, que é o que o Licínio falou muito bem, assim, é de tomar um choque chegar num país como o Brasil, que não percebe qual é a maioria da sua população. Eu trabalhei em marcas, nas revistas de moda e eu ouvi diversas vezes as meninas falando: desculpa, você não me ensinou a me maquiar e a cuidar do meu cabelo, por que você quer que eu compre este produto? Não faz sentido. E tudo isso tem que mudar, e lindo que as marcas estejam abertas, mas que elas façam isso de forma consistente. Elas entendam quais são suas causas, entendam quais são suas bandeiras e sejam firmes nisso, né? E se posicionem. Acho que nos dias de hoje é aceitável que as marcas, vendo tudo o que está acontecendo, todos os movimentos, não se interessem por nenhum. Não vejam que possam colaborar com nenhum. Eu brinco, eu tenho criança pequena, eu brinco que é igual aquela mãe que chega e fala: meu filho não come fruta. Mas ele já testou todas as frutas? Não, eu odeio esportes, eu não faço esportes. Mas você já testou tudo? Você já foi para capoeira? Você já fez, né? Eu gosto de balé. Você já tentou tudo? Então, assim, eu não tenho uma causa, eu não tenho um propósito, eu não encontro um caminho. Você já tentou? Você já procurou? Você já estudou? Então, eu acho que como marcas e como líderes dentro das marcas e como líderes dentro das agências de publicidade, dos hubs de comunicação, das produtoras, sentados nas cadeiras, nós temos grande responsabilidade de sim pegar na mão do consumidor e ajudá-lo a fazer melhores escolhas, né? O valor, como eu estava falando na nossa entrada, ele mudou, né? Deixa de ser o valor do quanto eu pago, a conexão pelo meu bolso, eu posso ter porque esperam que eu tenha, porque eu trabalhei tanto e eu mereço ter, mas será que eu quero? O que está aqui no meu coração? O que bate fundo aqui, né? E a gente passa a entender qual é o valor que realmente conecta comigo. Eu participei de um evento na semana passada, fiz questão de prestigiar, há 15 dias atrás, e fiz questão de prestigiar as marcas de moda que estavam lá, e eu escolhi uma camiseta que tinha uma frase linda, que era Love is the answer, o amor é a resposta. Eu acho que sempre é. Acho que o amor sempre é a resposta. A conexão pelo coração vai ser sempre a resposta. Quando você não souber, fica quietinho e escuta, que a resposta vai vir. Só que aí eu descobri que essa camiseta tinha sido bordada por uma cooperativa de mulheres em situação de vulnerabilidade.
E essas camisetas estavam dando, e essa cooperativa estava dando condição para elas, de elas terem sua independência financeira e poderem se livrar da violência. E aí eu entendi que essa marca foi além, e que a camiseta, que tinha um tecido incrível, e eu, assim, escolhi pela mensagem, de verdade. A camiseta, que tinha um tecido incrível, ela era feita de algodão sustentável. Eu fui lá dar um Google, o que era sustentável, que não era orgânico. Ele tinha PET na composição. Aí eu vou discutir se essa camiseta custa 50, 200, 300 reais. Qual é o valor que isso tem para mim, né? E o quanto ela se conecta. Acabou o evento, eu falei, não vou nem devolver. Vou ficar com ela, me dá a conta aí para depósito, porque ela significa muita coisa para muitas pessoas, né? Então, eu acredito nisso, assim, que as marcas que realmente colocam ali na bio do Instagram, né? Que o líder que coloca no LinkedIn dele quais são as causas e os propósitos em que eles estão envolvidos, esses vão, de fato, fazer a mudança. O resto, se for para marketing, é melhor não perder tempo, que eu acho que só vai atrapalhar no caminho desse consumidor que está com a boa intenção. Bacana. Então a gente tira a lição de que você não cria propósito da noite para o dia baseado num trend, né? Que é muito comum a gente ver. O propósito, ele nasce ou junto com uma marca ou a partir de dentro da instituição que é dona dessa marca, enfim, do que isso representa. Nascer junto com a marca, a gente está falando da Uolo e a gente está falando também da Mookh. Né? Então, como que a gente consegue incluir a diversidade numa comunicação nativa de marcas? Daí, para vocês três, né? Quais são os caminhos para que a gente inclua de verdade e que seja realista isso para todos, assim, dentro desse contexto de instituição, dentro desse contexto de construção de uma marca e de um empreendimento, dentro de... Quando muitas startups, o Brasil tem sido um país que tem lançado diversas startups que estão sendo reconhecidas aí no mundo inteiro, e a gente não vê essas marcas de fato, muitas dessas marcas de fato representando alguma causa ou se posicionando, né, de fato sobre alguma causa. Como que a gente consegue transformar isso de forma nativa e passar isso para o público, tanto interno quanto externo, numa estratégia de comunicação? Leves. Opa, vou puxar aqui. E, bom, quando eu fico pensando, assim, principalmente, só complementando agora um pouco mais, na trajetória do Mookh, a gente começou muito como um estúdio criativo e produtora, então entrava muito no lugar de produção audiovisual, que acaba se conectando muito com o que o Licínio pensa, assim, de como a gente traz essas narrativas pensando o consumidor final, né? E a gente também já começou a criar um paralelo entre, mas como estão as estruturas? Porque, em específico, no lugar onde a gente estava, e o Mookh são 8 fundadores, então é uma galera... Entrar 8 pessoas de cara meio que liderando uma direção criativa foi um choque total, né? Dentro de uma estrutura que era uma estrutura de produtora, e a gente foi se desenvolvendo até se transformar a nossa estrutura como produtora, e agora indo para esse lugar que é uma estrutura de agência, né? Prestando serviço de criação. E olhando para como o mercado enxergava a diversidade, primeiro eu tenho um questionamento sobre colocar diversidade numa caixa. E, assim, abordar só as caixinhas e tudo que foge daquilo é meio que você não pode falar mais sobre aquilo, sabe? E então a gente tem um atrito de a diversidade tinha que ser orgânica, porque a diversidade é o coração, principalmente do Brasil, assim. É sobre o que é diverso, né? Se a gente for falar diversidade, dentro da comunidade negra a gente tem uma diversidade imensa. Então, cai no conflito até na própria palavra, eu acho. E se a gente for pegar em outras esferas, em outras camadas, né, de pluralidade em geral, questões de gênero, questões de raça, etnia e tudo mais, a gente vai muito longe só dentro do Brasil. Se a gente for falar de mundo, vai ainda mais. Quando a gente pensa Brasil e essa pluralidade que a gente tem aqui dentro, o grande desafio era realmente ressignificar o que era comunicação. Porque, em termos de proporcionalidade, e eu trabalho muito com dados, se a gente quer falar com a comunidade preta, mas quem fez foram 100 pessoas brancas e proporcionalmente a gente não tem equilíbrio nem dentro das estruturas, já tem algo errado aqui.
sabe? A gente não tem pessoas pensando em estratégia ali dentro das marcas, das agências, que são pessoas proporcionais ao que é a população. Então, já tem um erro de contexto aqui que a gente precisa começar a trabalhar. E qual a perspectiva, né? O que aquela pessoa que está criando está pensando na hora que ela está se comunicando com um grupo que ela nunca viu, que ela só sabe por pesquisas que são da internet, sabe? Mas a internet é super atual, se a gente for ver dentro do contexto geral que tem a publicidade, e nunca foi explorada a nova narrativa. E quando a gente traz essa nova narrativa, quando a gente tem, por exemplo, um hub de streaming, como a gente tem aqui do Licínio, quando a gente tem uma agência de criação que traz outra perspectiva, causa um choque dentro do mercado a gente está começando a recriar e reconfigurar o que é esse sistema. E como a Gil falou, na verdade é muito mais esse lugar do propósito, é muito mais olhar para dentro e saber como eu consigo usar os meus acessos para potencializar as mudanças que precisam acontecer dentro da sociedade. E eu tenho muito esse meio que mantra para mim, que é exatamente como eu consigo, eu vou alcançando mais coisas, mas como eu consigo usar isso como um catalisador para que outras pessoas venham e façam coisas maiores. Assim, eu não estou preocupado em ser o maior ou melhor, assim, dentro de... O sistema publicitário é muito sobre um sistema de concorrência, mas nunca pararam para pensar em como seria isso se eu dividisse a minha unidade criativa com pessoas que pensam diferente do meu contexto, sabe? E eu estou falando de dividir o job e dividir a verba. Porque não é só, vou contratar um coletivo que lá na frente vai ser uma empresa e só vai me trazer a ideia e eu vou executar tudo, assim. Trabalha, co-criar com essa pessoa de ponta a ponta para ver o que acontece de transformação. Isso dá um impacto enorme, sabe? Ou pega outros fornecedores que são fora daquela caixa que é construída e testa isso, sabe? É muito o momento de testar para ver o que é realmente novo, porque nunca foi testado esse tipo de coisa, sabe? Sim. E a partir do momento que começa a acontecer, a gente começa a ver o impacto. Ao menos, tenta isso e vamos ver no que vai dar. Porque a gente já viu resultados incríveis o MOOC tem 5 anos, a gente já viu resultados incríveis em 5 anos. Imagine se tivesse desde o começo, sabe? Seria a gente olhar para o mercado de comunicação e começar a criar a partir de vivência. Não só criar a partir de uma formação, criar a partir de uma posição, criar a partir da experiência do ser humano que está por trás daquela peça, que está por trás daquele projeto. E isso é incrível, né? Isso que você falou foi... Eu sabia que esse painel eu ia aprender muita coisa. Quando você envolve uma pessoa que teve uma vivência naquela comunicação que você quer passar, você tem um resultado muito mais eficiente. E hoje o mercado publicitário ele não trabalha dessa forma. É como você falou, o mercado não trabalha dessa forma. O mercado trabalha muitas vezes com pessoas desenvolvendo uma comunicação para um público que elas não entendem a fundo, para uma experiência que elas não tiveram, né? Então, parabéns, viu, pelo projeto da MOOC e pelo que vocês estão querendo inserir no mercado de comunicação. Licínio, o que você me diz sobre como desenvolver uma marca já com esse propósito, já com essa ideia de mostrar para o mercado aqui vocês vieram e que vocês vieram de uma dificuldade? Porque pelo que você falou, a Olo vem de uma dificuldade que vocês tiveram, né? Que vocês enfrentaram, além da tua observação quando você chegou no Brasil e viu que o nosso entretenimento não representava a nossa cultura real, né? Não representava o nosso povo. Que vergonha! Você chegar aqui 15 anos atrás, olhar e falar, mas eu assisto novela e não tá representando o povo que eu tô vendo, né? Que feio, desculpa, tá? Que você chegou e você teve essa impressão. Me diz como que foi esse desenvolvimento por conta da dificuldade, né? Foi a dificuldade que fez vocês terem essa iniciativa, pelo que eu entendi que você falou. Quando eu falo diversidade, né, eu falo muito de olhar para dentro, né? Como tu falou agora, a questão da vergonha e tudo mais, cara, eu sou capoeirista, né? A capoeira é o maior passaporte cultural do Brasil. A capoeira tem mais de 150 países. Na Austrália tem faculdade de capoeira. Cadê a faculdade de capoeira no Brasil? Não tem.
sabe? Deve ser uma matéria deve ser uma matéria na educação física, nem sei se é, né? Não deve. Nossa, cara, Gente. em Israel tem mais de 10 mil capoeiristas, né? Então, tipo, é exatamente sobre isso, né? Eu acho que o Brasil tem um problema muito grande de querer ser estrangeiro, né? Quando eu falo de passaporte cultural do Brasil, eu falo da cultura preta, eu falo da cultura indígena, eu falo da cultura nordestina, o Nordeste. O Nordeste é o maior... como é que eu posso dizer? É a maior holding, né, da cultura brasileira, né? E a grande prova que está aí é o Bacurau, né? O filme Bacurau, que levou o Brasil mais uma vez para o mundo, né? E quando eu vejo a questão da diversidade no Brasil, a Adriana falou muito bem, tem muita questão do surfar na onda, né? A gente está nessa era da globalização, né, onde o que está acontecendo aqui se conecta com o que está acontecendo pelo mundo e tal e tudo mais, e isso muito bebendo da fonte americana e tal, e aí a gente vai muito por esse campo de surfar na onda, né? Enfim, os países de fora têm os seus problemas também e tudo mais, mas a gente vê um investimento real nisso, né? Um investimento real na diversidade. Se a gente for ver as plataformas de streaming que surgiram, eu vou falar sempre para a minha área, tá? Se a gente for ver as plataformas de streaming que surgiram nos últimos anos nos Estados Unidos, a gente pode falar mais de 10, 20. Todas elas estão investindo em cultura preta. Todas elas. A Universidade da Califórnia fez um estudo agora, analisando o entretenimento americano de 2016 para 2019, e eles chegaram à conclusão que os filmes que não apostam em diversidade, eles perderam 130 milhões de dólares. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de questão social, né? A gente está falando da parte econômica também, entendeu? Não é economicamente inteligente não investir em diversidade. Não é, gente. Não é. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande também de não usar a gente apenas como plataforma para as empresas terem um selo de diversidade, né? Diversidade é investir na nossa autonomia criativa. Se a gente for analisar o cinema americano, as marcas sempre tiveram muito presente como product placement, né, no cinema. Sempre. E eu falo, cara, por que isso não acontece aqui, né? Se a gente tem um país que tem a gente precisa descentralizar. O Brasil precisa crescer. Eu vejo muito o Brasil como um país embrionário que tem muito potencial, mas que precisa crescer. E o Brasil só vai crescer quanto indústria se investir na diversidade, investir de fato. Investir não, tipo, vou investir na Olo, vou investir na MUC porque são pessoas pretas que estão ali pensando, não, vou investir pensando no retorno, que são pessoas que se conectam com esse consumidor final. Sim. Entendeu? Então, existe a questão social, mas existe a questão econômica, existe, né, a conexão horizontal, né? E a gente vem desse lugar, sim, né, de dar voz aos nossos, de entrar nessa briga de narrativa, de levar essa informação para os nossos e pensando nessa questão econômica também, né? Porque na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, a gente, né, indo por exemplo aqui, a gente sempre bebe cerveja. A gente sempre compra carne para um churrasco, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então a gente tá ali parcelando sempre, né? A gente está contribuindo, vou usar essa palavra, né? A gente está contribuindo economicamente de qualquer forma, né? Para as marcas, né? E tipo, já que existe essa contribuição, vamos olhar de fato para essas pessoas, vamos investir. A gente tem que estar nessa questão social, mas tem que ultrapassar isso. A gente tem que partir para a questão econômica. Toma lá da cá, né? Eu vou investir na plataforma de vocês que vai atingir um público que eu quero atingir, entendeu? E eu quero aprender com vocês, eu quero escutar vocês e tudo mais, entendeu? Para a gente ter esse retorno. E aí, quando eu falo disso, eu não falo só da gente quanto pretos, eu falo de toda a comunidade LGBT, eu falo de toda a comunidade indígena. O diverso é muito maior, né? Sim.
Exatamente, exatamente. A comunidade asiática também, e eu bato muito na tecla do Nordeste, do Norte e Nordeste, né? E o Sul também, né? A gente precisa, quando a gente pensar diversidade, a gente precisa acelerar. A gente precisa acelerar o Brasil, a gente precisa pensar na questão social e a gente precisa pensar no passaporte cultural, investir no passaporte cultural do Brasil, a gente precisa pensar na questão econômica. Legal, muito obrigada, Licínio. Bom, a gente já vai abrir para perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta para cada um dos participantes, para a gente encerrar esse painel, que eu estou sem palavras para tudo que vocês compartilharam com a gente aqui. Vou direcionar a primeira pergunta para o Leves, tá? A pergunta vem do Luiz Sola. Ele pergunta como a gente pode levar a importância do discurso... Como a gente pode levar a importância do discurso de inclusão para os níveis mais elevados de uma empresa? Aqueles que não pensam em se posicionar sobre esses temas. Leves, como que a gente pode tentar levar isso para os níveis mais elevados de empresa, pensando que você já passou aí por experiências que foram fora da MOOC e que você já enfrentou essa dificuldade de levar essa consciência para grandes empresas? Tá. Eu vou puxar um gancho do que o Licínio falou, que principalmente quando é muito difícil assim levar, porque a gente está falando o MOOC, a comunidade preta está começando a realmente ou ter suas empresas ou começar a assumir cargos de liderança dentro do mercado. O que isso impacta? Antes as pessoas só viam diversidade como, legal, vou ter uma pessoa preta aqui no meu comercial. Legal, vou ter LGBTQ+, no meu comercial. Só que agora, isso é muito recente, nesse formato que tem, é muito recente. Não que antes não tivesse, mas em escala e nesse formato que a gente está vendo acontecer, e a pandemia, para mim, ao mesmo tempo que ela prejudicou várias coisas, ela vai vir acelerando outras coisas, é muito recente e começa a ter uma reconfiguração de sistema econômico. Uma coisa que eu falo muito até entre MOOCs ou entre a comunidade preta, que a gente troca muita ideia, para mim, os modelos de negócio do futuro, e isso eu estou falando de economia, eles só farão sentido se eles forem sustentáveis em todos os sentidos, assim, em todos os aspectos. Então, quando eu falo de sustentabilidade, estou falando do meio ambiente, mas também estou falando em ter equilíbrio aqui dentro da minha empresa, de pessoas pretas, de indígenas, de todas essas causas, né, que as pessoas falam, dentro da minha empresa, pensando junto comigo. E também tem um lugar que é esse lugar do o quanto eu como pessoa, eu não sou uma pessoa branca, mas a gente se colocando, pensando como uma pessoa branca consegue otimizar, usar os seus acessos para possibilitar que essas discussões aconteçam. Então, normalmente, trazendo muitos dados, olha a transformação que está acontecendo. Depois que a galera começou a entrar aqui, olha o que aconteceu com essa marca, sabe? E hoje em dia eu faço um trabalho junto com o Facebook, que basicamente a gente pega uma mesma campanha, a gente mensura com personagens brancos e com personagens negros, a gente consegue lançar e mensurar quais são os dados de retorno. E normalmente o que acontece o resultado foi totalmente positivo investindo em diversidade, então por que eu não vou investir, sabe? Aí a gente está falando de uma questão até econômica, não estamos mais falando de ser legal ou não ser legal, é uma questão econômica, assim. Por que eu não vou investir se isso me dá retorno? E isso, às vezes, tem uma questão no Brasil que a gente tem que sim quebrar o racismo institucionalizado de... ele está, às vezes, nas mínimas coisas, e o quanto as pessoas preferem ser racistas, às vezes, a ganhar dinheiro, sabe? E, tipo, não é legal em nenhum dos sentidos, nem para ganhar dinheiro, nem sem ganhar dinheiro, mas é tão enraizado e a gente precisa ir quebrando essa forma institucionalizada do racismo que tem que ter essa insistência, a gente precisa, assim, de todos os lados olhando para a gente, então, como as comunidades se conectam para ir construindo esse mundo que a gente quer ver no futuro, em termos de meio ambiente, em termos de equidade, em termos de uma série de fatores. Então, sendo muito mais pontual, como eu consigo utilizar os dados para falar olha o quanto isso está mudando e o quanto eu consigo mexer na estrutura da minha empresa para trazer tanto pessoas dentro da infraestrutura quanto fornecedores que pensam de uma forma diferente.
Aí sim E resultado começa a monetário, ter, né? E resultado monetário. Talvez você seja mais ouvido mostrando por dados que isso vai trazer benefícios para sua empresa. em Legal, estruturas. legal. Posso fazer um Pode, adendo? Gil. Eu tenho uma pergunta para você, Gil. Pode fazer um adendo, mas a gente tem aquela última perguntinha, que é por que poucas marcas ainda se preocupam com a diversidade dentro da comunicação, tá? Que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando sobre como que a gente consegue elevar isso para um nível de discussão mais alto nas grandes empresas, né? E como que a gente consegue fomentar mais essa discussão? Enfim, faz o teu adendo e já me responde essa pergunta que eu quero ouvir o que você tem para dizer. Enfim. O adendo tem muito a ver com o que o Lev estava falando. A School of Life, eu fui num evento há um ano atrás, e eles mostraram um estudo que empresas com propósito valem 1.600% a mais em bolsa. Então, que o líder, se ele não ouvir por bem, que ele ouça por mal. E eu acho isso, por mal não, tá mal ganhar dinheiro fazendo bem. Que seja maravilhoso, então, não é fazer o bem, não é só sobre... A gente não está falando sobre doação, sobre filantropia. A gente está falando que empresas que fazem o bem ganham mais e merecem ganhar mais. É lindo isso, que lindo que isso fosse uma verdade para a grande maioria. Esse seria o meu adendo. Agora, você pode repetir sua pergunta? Posso. A gente tem um dado que 85% dos brasileiros acreditam que é importante sim que as marcas abordem diversidade dentro da comunicação, tá? O que eu quero te perguntar é por que poucas elas se preocupam com esse lugar, tá? E como que as marcas podem fomentar? A gente falou sobre isso vir de dentro, né? A gente falou sobre a construção das marcas vir a partir disso e não surgir a partir de uma necessidade de inclusão dentro do que está no buzz da comunicação. Como que a gente consegue, além de olhar para dentro e ver que isso é um valor que tem que nascer junto com a marca, tem que nascer junto com a empresa, dentro da empresa, como que a gente consegue fomentar ainda mais a inclusão da diversidade sem se aproveitar disso para vender um produto, como a gente estava falando antes? O que mais a gente pode fazer além de entender que isso tem que fazer parte do contexto da empresa e não só do contexto da comunicação para aquele momento? Acho que aí tem duas coisas, né? Uma coisa é que também não vamos olhar e falar, eu não estou nascendo hoje, não dá mais tempo de eu ter propósito. Não, de toda empresa que está nascendo hoje, que já nasça com propósito, senão nem venha, né? Tem tantas causas aí, tem tantos propósitos, abraça um e vem. As que já existem, que elas também façam essa análise, olhem para trás e vejam como ela pode se comunicar de forma mais emocional e real com o seu consumidor, quais são as causas que ela vai abraçar e qual vai ser o seu propósito, ou os seus propósitos. E outro dia eu aprendi com a Luciana, da revista Vida Simples, que o propósito não precisa ser o mesmo a vida inteira, né? Conforme você vai atingindo coisas, você vai tendo novos propósitos. Nossa, eu já cheguei nesse meu propósito, agora eu quero uma outra coisa. Agora, eu acho que a resposta sobre por que não fazemos mais sabendo que o consumidor assume, eu acho que o Levis já deu essa resposta, meu pai é oftalmologista, eu responderia que é miopia. Estamos sentados na cadeira de decisores, os brancos. Na cadeira dos líderes, os brancos. Os meninos estão rindo, mas é real. É miopia e nunca, porque é o que o Levi estava contando. Eu estou aqui trabalhando nesse meu mundinho fechado, cheio de iguais a mim, recebo um job de um igual a mim, que confia em mim porque eu sou igual a ele, e eu vou lá e entrego uma coisa que eu acredito e que ele também acredita porque temos a mesma referência, não tem como ir para frente. Tem como ir para frente. E aí vem uma discussão que é muito mais profunda, e que a Samantha Almeida, para quem não conhece, que assistam o discurso dela em Antwerp 2020 esse ano, ela falou coisas maravilhosas e eu tenho sentado em todos os almoços, jantares e calls e tudo que eu tenho conseguido fazer, eu tenho repetido isso, que ela fala, a gente sabe quais são as regras, a Samantha Almeida é a head do Twitter Next hoje, e ela fala, todo mundo sabe qual é a regra para sentar nessas cadeiras, né? Tenham bons estudos, vá para boas escolas, viaje, fale línguas, etc. E quem não teve essas oportunidades, não vai ter nessa vida? Peraí. Então, cabe a nós, líderes, insisto no líder positivo, no líder do bem, em abrir outras cadeiras de liderança às pessoas diversas, como os meninos estavam colocando muito bem, que não é o negro, que não é uma cadeira LGBTQ, eu aprendi ano passado, eu achei maravilhoso esse termo, o token, né? Não é ter alguém para representar. Não, eu tenho que ir num evento, deixa eu tirar uma foto aqui e eu vou abraçar. Não é sobre isso. É sobre a gente fazer uma mudança real na sociedade, uma mudança real na economia, uma mudança
real no mundo corporativo, nos negócios, nos resultados, em tudo. Então, eu acho que a resposta é a pior possível. Assim, ninguém olhou por muito tempo. Que a pandemia tenha vindo, de fato, para fazer com que a gente acorde, com que esse processo se acelere, mas as pessoas também entendam. Tem várias discussões, acho que a gente poderia abrir mais 5 mesas só para falar disso, né? Sobre a cota, sobre tudo. É a favor, é contra. Gente, tem dívida histórica nessa história, né? Exato. A Samantha fala outra coisa que eu acho muito importante, que ela fala, pô, eu continuo lutando hoje pelas mesmas coisas que eu lutava aos 20, eu tenho quase 40. Hello, vou passar minha vida lutando pelas mesmas coisas. Então, dá uma oportunidade aí que vocês vão ver que a gente também sabe brincar, né? Vamos jogar juntos esse jogo. E não existe não jogar junto. Não existe. Certo. Eu acho que é isso. Legal, obrigada. Licínio, a gente tem a última pergunta, eu vou pedir para você responder de forma breve. Estão aqui me pressionando para eu encerrar o nosso painel, eu não queria. Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. A Vitória, ela está perguntando o seguinte: Licínio, eu morei em Portugal e a visão que tive é que tem muito do estereótipo dos brasileiros e africanos que os portugueses criaram vem dos conteúdos que eles consomem na TV, redes sociais e também nas músicas. Você acha que isso realmente influencia na questão de racismo e xenofobia que existe lá? Como você acha que as produtoras e emissoras podem ajudar com isso? É que a pergunta é excelente, eu tinha que fazer, mesmo que você responda rapidinho pra gente. Obrigada. Então, a comunicação tem um papel muito importante, né? Nessa questão de moldar a população, né? Por isso que eu falei que existe uma questão social aí muito grande, né? E é muito aparente, né? Enfim, a estrutura, né? Ela é muito bem feita para manutenção de poder, né? Manutenção de poder que vem, né? Depois escravidão e tudo mais, né? E a gente precisa admitir que a comunicação, o entretenimento, ela contribuiu para todos os males que a gente vive hoje em dia, entendeu? Se a gente for pegar o cinema brasileiro é o negro como um malandro, como traficante, como todas as coisas ruins, né? Então, um cara que vai entrar para a polícia, diga-se assim, e cresceu vendo essa imagem, quando ele me vê na rua, é aquela imagem né? Então, tem uma importância muito grande nisso, né? A gente precisa quebrar. Eu sou uma pessoa como eu falei, eu sou de engenharia e eu sou de capoeira, né? Duas coisas enfim, completamente diferentes, né? E eu sou muito do cálculo, né? É matemático. Se você cresceu tendo essa imagem negativa, você vai propagar essa imagem negativa, né? Então, por isso que eu falo que a gente precisa apostar nisso, nessa questão social. A gente precisa apostar em novas narrativas. A gente precisa reconstruir esse imaginário das pessoas pretas, né? Eu vou abrir aqui para falar um pouco da Wolo, né? Porque a gente vem com essa função. A gente quer lançar nossa plataforma em dezembro com um conteúdo, uma série, né, protagonizada pela Margareth Menezes, né, que tem toda essa carga histórica, né, acabou de ser indicado ao Grammy Latino mais uma vez, aí com participação do Djonga, que foi indicado ao BET, participação do Rincon, que está aqui ensaiando agora, Gleice Damasceno, Boom Ice, um monte de pessoas negras que têm esse poder, e nenhuma marca investiu na gente. Né? A gente falou com um monte de marcas e nenhuma marca investiu na gente, né? E o discurso que a gente levou para eles exatamente, a gente está buscando reconstruir, a quarentena veio para mostrar isso, que a gente precisa reconstruir essa imagem, né? Nos Estados Unidos foram criados inúmeros fundos para reconstruir essa imagem, para empreendedores pretos. O que foi criado aqui no Brasil? Sim. Bom, gente... Eu queria fazer um adendo, um minutinho. Uma coisa que eu acho muito importante disso é um papo muito emergente, assim, que é o de algoritmos.
E algoritmo nada mais é do que frequência, basicamente. Então, ele pode ser tanto enviesado quanto não. Quando eu falei de dados, eu posso usar o dado quase que para o que eu quiser, e depende do olhar que eu vou pôr sobre esse dado. Então, não necessariamente vai estar errado, às vezes ele vai estar, mesmo sendo exatas, mas é a minha interpretação sobre aquele dado. Então, o que a gente está fazendo, criando esses novos sistemas, é reconfigurando os dados. Falando que a beleza não é só sobre aquela beleza do cabelo liso. Se você começar a colocar outra beleza, outro padrão como beleza, o algoritmo muda. Porque ele nada mais é do que essa frequência. Isso vai acontecer se eu mudar a percepção das pessoas negras na televisão. Isso vai acontecer quando eu coloco a figura do negro americano na música. Nada mais é do que o algoritmo sendo mudado constantemente, sabe? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção. São anos de desconstrução que a gente tem que fazer, né? A gente tem que fazer uma desconstrução de muitos anos, de, sei lá, de muitas décadas, e enfim. Gente, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que foi extremamente enriquecedor, pelo menos para mim e com certeza para o público que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo tempo que vocês doaram para poder contribuir para esse conteúdo. Enfim, gratidão mesmo em nome da NZN e em meu nome como profissional de comunicação, que eu saio muito melhor desse nosso papo. Obrigada. Um prazer estar com vocês. Obrigada, meninos. Obrigada, gente.